Graça e paz, povo amado de Deus, graça e paz, irmãos benditos do Pai. Eu quero deixar uma reflexão para os irmãos sobre a nossa intimidade com o Pai, a nossa vida com Deus. Como você tem estado diante de Deus? Qual o seu estado diante de Deus? Você se vê como filho de Deus ou você se vê como criatura de Deus? A maioria dos nossos irmãos religiosos, evangélicos, devido à teologia deturpada, não conseguem se ver como filhos de Deus. Eles se veem como criaturas. E isso é um problema, porque quando você se vê afastado de Deus, quando você se vê distante de Deus, quando você se vê ausente dessa presença de Deus, tendo que buscar esta presença de Deus em um templo religioso, em um congresso, em um evento, em uma vigília, em um monte. Quando você busca Deus em algum lugar, você está esquecendo de que Ele está em você. E os filhos de Deus precisam se despertar desse sono. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E a presença dele está em nós. Paulo disse em Atos dos Apóstolos 17:24 que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E aí você pode dizer assim: ah, irmão, mas aí quem disse foi Paulo. Paulo que disse que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Mas o que Paulo falou em Atos 17:24 foi o que o próprio Deus falou no livro do profeta Isaías 66, quando ele diz que os céus dos céus pertencem ao Senhor. A terra ele deu aos homens. A terra é o descanso dos seus pés. Então, se a terra é o descanso dos seus pés, e ele faz uma pergunta lá no livro de Isaías: que casa me edificarás vós? Então, qual é a casa, qual é o local, o lugar que o homem pode edificar dizendo que é o lugar de encontro com Deus, que é uma casa onde Deus habita? Isso não existe, porque Deus não habita em lugares. Deus não está em templos. Deus está em pessoas. Deus está nos filhos. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir ou congregar, convergir é congregar, em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, todas as coisas congregaram, convergiram, voltaram para Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Não existe absolutamente nada separado de Deus, porque pela obra de Cristo todas as coisas convergiu a Cristo, congregou em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, Paulo também diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Olha, nos reconciliou, ou seja, você não está separado de Deus. Quando um líder religioso ele diz que você precisa se reconciliar com Deus, ele está ignorando o que Cristo fez na cruz, porque todas as coisas provêm do próprio Deus, ou seja, não é do homem, não é o homem que se reconcilia com Deus. Não é o homem que aceita Jesus, não é o homem que aceita Deus. Foi o próprio Deus que fez isso.
mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos confiou, nos deu, nos otorgou o ministério é o serviço, né, da reconciliação. Olha, a palavra que eu tenho que pregar hoje é a palavra da reconciliação em Cristo. Ele já fez isso. Eu não prego para você se reconciliar com Cristo, eu prego que você está reconciliado em Cristo. É diferente. Eu não prego para você aceitar Cristo, é errado. Eu não prego apelando para você receber Cristo, não. Porque na verdade, a fé que o próprio Deus colocou em nós já é a resposta da reconciliação feita por Cristo. Pois todas as coisas, versículo 18, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. 19 diz assim: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Nós fomos reconciliados por meio de Cristo na cruz. Então, hoje o Filho de Deus não está afastado de Deus. Muitas vezes você vê alguém afastado da comunidade, da igreja, das reuniões. Você vê muitos filhos de Deus afastados da comunhão com a palavra, por não ter um relacionamento com o Evangelho. Eu conheço muitos filhos de Deus que estão afastados do entendimento, né? E é por isso que Deus disse por boca de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo, olha, não é o povo de outro Deus, de outra pessoa, não, é o meu povo tem sido destruído por falta do conhecimento. Isso por boca de Oséias, ele já profetizou. Aí Jesus falou em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade de Deus por meio de Cristo, você deixa de sofrer por falta desse entendimento. Porque enquanto muitas pessoas estão buscando a presença de Deus em algum lugar, em algum objeto, leve esse lenço para casa orado, leve esse óleo consagrado, leve essa água ungida, leve isso, leve aquilo, enquanto as pessoas estão buscando a Deus em rosa, em elementos, em objetos, ele simplesmente está ignorando que Deus já habita nele pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fique com esta palavra, que Deus Pai Todo-Poderoso possa abrir a tua mente, o teu coração, e que você venha descansar na graça e no conhecimento do Espírito Santo. Graça e paz. Quer conhecer mais mensagem? Acesse o nosso canal no YouTube, Elcio Jesus MGV. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações. Todos os dias nós temos estudos bíblicos a partir das 9 da manhã e também às 19 horas, para que haja um despertamento no teu coração, na tua mente, para a glória de Deus Pai.